Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. Nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter. E hoje nós estamos recebendo ninguém menos, ninguém mais do que Alex Mildenberg, que é CEO da Mil Advisor, CIO da Dial. Acho que é isso, né? Me corrija se eu estiver errado, Alex. Consultor internacional, cofundador da Oblivion. E o que eu acho mais importante, meu amigo. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Aline, Alexandre. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E nesse papo funerário, que é o que a gente gosta de fazer. Falar de caixão é com a gente mesmo, né? Falar de cemitério, falar dessas coisas é com a gente mesmo. Alex, conta um pouquinho pra gente como é que você foi cair nesse setor funerário. Porque ninguém acorda um dia e fala assim, eu vou trabalhar no cemitério, eu vou mexer com defunto. Ninguém acorda um dia pensando nisso. Exatamente. Não, muito interessante essa história. Na verdade, eu sou terceira geração no setor. Meu avô começou no setor aqui em Curitiba, né? Ele começou a trabalhar no setor há 60 anos atrás, mais ou menos 62 anos atrás, no Parque Iguaçu, que é um dos cemitérios parques mais antigos do Brasil. E ele teve um privilégio ali de trabalhar no começo, já desde a fundação do Parque Iguaçu, né? E a partir daí começou a história dele no setor e basicamente da família também, né? Sim. Porque depois todo mundo acabou entrando no setor. Eu já nasci dentro do setor, né? Eu brinco que não tive muita opção, né? O setor me abraçou. Te incluiu ali de algum jeito, né? Me incluiu e acabou que, né, foi a partir daí a história da nossa família, né? Então, depois dessa história, aconteceram vários outros fatores ali, de uma jornada de empreendedorismo do meu avô. E a partir dele, também, quando cresci, né, comecei a trabalhar já com 14 anos dentro do setor funerário. Caramba, novo, hein? Comecei, na verdade, formalmente, né? Porque na época eu podia já com 14 anos, mas antes já ajudava ali. Lembro que chegavam as cartas de devolução, né, dos planos, a gente tinha que separar por cidade, abrir as cartas e separar por bairro, para levar no correio. Eu era office boy da empresa, ali ia levar malote no banco e tudo mais. Então, bons tempos, né, que tinham as coisas físicas ainda. Sim. E com isso, né, fui entrando ali em várias áreas dentro da empresa, né, do Grupo Araucária, trabalhando desde de venda PAP, cobrança, marketing, enfim, fui fazendo ali toda a jornada dentro da empresa. E em 2017 eu comecei a Mil, né, a Mil na época se chamava Mil Consultoria e Treinamentos. Através de demanda do mercado, as pessoas estavam pedindo. Um amigo meu também perguntou, Alex, você não consegue me auxiliar? Preciso montar um plano e estou com dificuldade e tal. Eu falei, não, consigo. E aí surgiu a Mil, né? Através de uma demanda do mercado mesmo. E através dessa conversa informal, foi onde surgiu ali a ideia e acabamos montando a Mil na época também, em 2017. E aí estamos aqui hoje. Então, uma jornada aí de muitos anos. Que jornada, hein? Uma jornada super interessante e inserido desde muito novo, né, Alex? No setor funerário. Desde muito. E também é o seguinte, né? Eu sempre falo que não é porque você nasceu dentro, né, de um setor que aquilo vai ser tua profissão, né? Ou que você vai gostar, ou até que você vai conseguir se adaptar àquilo. Porque a gente sabe que o setor funerário não é para qualquer um, né? As pessoas tem essa visão, às vezes, não, mas é empresa familiar e não é bem assim, né? A gente tem várias histórias de pessoas que entraram através de uma empresa familiar e acabaram não se adaptando. O setor é muito complexo. Exato. Também, né? Vocês sabem bem que não é fácil trabalhar nessa área, nem no Brasil, nem fora. E então, você tem que também gostar muito daquilo que você faz. Né? E também buscar se aprofundar, buscar se profissionalizar. Também, né, Alex? Eu acho que sim. Sentir que eu faço parte disso aqui, tem aquela coisa também do propósito, né? Total. E para mim, né, a minha família é dividida em dois setores, né? O setor funerário e o setor de transporte. Sim. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no outro setor de transporte, de locação. E
o que sempre fui apaixonado foi o setor funerário, né? Teve Então, a eu brinco... oportunidade ali de saber o que você gostaria mesmo, né? Eu tentei sair, né? Fui para minha área de formação, que é o direito também. Enfim, tentei sair do setor funerário, mas não consegui. Não teve O jeito. setor funerário te puxou de volta. Exatamente. Tem um negócio que fala que depois que o bichinho de cemitério pica a gente, não tem como mais Não sai mais. sair, né? Não tem como. É muito difícil. Eu falo isso com várias pessoas que não têm família no setor e tudo mais, né? Mas que começaram a trabalhar e eles falam assim, cara, não consigo sair. É impressionante. É uma coisa que parece que você se apaixona. Sim. E o que eu vejo muito, assim, que você falou do dom, é uma oportunidade que a gente tem de tocar a vida das pessoas, né? Então, eu vejo que ali no cemitério, nas ações que a gente tem com as famílias, seja na área pet, seja na área, né, de humanos, no cemitério, na funerária, no plano, enfim, nós temos uma oportunidade única, né? Que é o momento que as pessoas estão com a guarda baixa, que elas precisam de ajuda, Sim. que elas estão vulneráveis para esse momento. E às vezes você tá ali no momento que ninguém da própria família deles Exatamente. tá. E vocês já puderam, com certeza, presenciar isso, né? E a gente Com tem essa certeza. oportunidade de poder dar um abraço e de entregar uma palavra de afeto, de carinho, de conforto. E isso faz a total diferença na vida daquela família, né? Então, além da área profissional, do aspecto profissional do que a gente faz, temos esse plus, né? Que para mim é um grande diferencial do acolhimento, de você poder transformar a vida das pessoas, de você pensar na vida das pessoas nesse sentido. Né? E às vezes com um gesto tão simples, com um gesto tão pequeno, você consegue impactar de maneira tão positiva a vida de uma pessoa no pior momento, no momento de maior fragilidade dela, às vezes com um abraço, com um copo d'água, com perguntar como que a pessoa tá, né? Um carinho ali, né? Isso é uma das coisas assim, que me chama muita atenção no nosso setor, que mesmo no pior momento das pessoas, a gente ainda consegue impactar de maneira muito significativa e trazer alguma diferença de fato, né? Perfeito, perfeito. É o que eu acredito que isso vem, né, nessa linha do mix entre o dom e o profissionalismo ali, né? Sim. Você Sim. se encaixar nisso e acho muito bonito as pessoas que estão buscando isso no nosso setor, né? A gente vê essa busca por como que eu posso fazer melhor, como que eu posso me dedicar a trazer de tudo, né? Desde tecnologia, de conhecimento, de cerimônia, para que a gente possa impactar mais, de uma forma mais positiva ainda, a vida dessas pessoas. Com né? certeza. Isso é maravilhoso. Tem muita coisa legal. Alex, me conta uma coisa. Hoje eu vejo que você tá aí rodando esses países, tudo, você tá indo pra fora, tudo. Eu vou tirar meu relógio aqui, que começou a cair. Essas coisas acontecem. Mas enfim. Aí, eu vejo que você hoje tem ido pra muitos países, você tem conversado, visto umas coisas diferentes, umas funerárias diferentes. Como é que começou esse negócio da sua carreira internacional, assim, do Alex agora não é mais um profissional só brasileiro, o Alex é um profissional do mundo. Como é que isso aconteceu? Como consegue administrar, né? Exato, exato. Brasil, exterior. É interessante. Não, Eu acho tem hora que você acha que ele tá aqui, ele já tá longe. E eu tenho certeza que as pessoas querem saber como que você consegue administrar isso, como que você conseguiu, né, alcançar também, chegar a esse nível de profissionalismo, de ser, né, um profissional hoje internacional. Então, conta pra gente aí, que a gente ficou curioso aqui. Então, vamos lá. Primeiro começa tudo dentro da empresa, né, da minha família, do Grupo Araucárias. O meu avô, ele sempre me incentivou muito assim, ele tinha uma frase que ele sempre fala, que não importa o que você for fazer, seja o melhor. Né? Caramba. Nossa. Não importa. Seu avô também é um cara do empreendedorismo, né? Aquela coisa assim, do negócios, business na veia. Melhor empreendedor que eu já conheci, uma lenda do setor. Uma referência para você, então, né? Uma referência total. E o meu avô sempre falou isso, né? Você tem que ser o melhor, você tem que buscar conhecimento, você tem que estar inserido em tudo que for acontecer no setor, você tem que estar lá. Legal. Né? E com isso eu comecei a pesquisar, me aprofundar no que estava acontecendo fora. Eu já tinha morado nos Estados Unidos há 15 anos atrás. Então sempre tive essa facilidade. A minha família inteira sempre gostou muito de viajar, né? Todo mundo, a gente fala que é cidadão do mundo. E aí comecei a pesquisar o que estava acontecendo fora, né? Então eu me inseri bastante na ICCFA, que é uma instituição maior hoje, né, a nível global de cemitérios e crematórios. Sim. Enfim, fiz os cursos da ICCFA, comecei a participar ativamente das feiras, dos eventos, né? E aí, obviamente, você começa a ter uma outra visão de mercado, uma outra visão de mundo,
você começa a se relacionar com diversos profissionais de diversos países, né? Então, você está aqui numa feira, você está com pessoas da Singapura, você está com pessoas da China, né? O Enfim, choque cultural é absurdo, né? é absurdo. Então, você abre muito, alarga a tua visão de mercado, teus horizontes. E, com isso, comecei, né, já há muitos anos a estar buscando esse conhecimento primeiro fora, né? Sim. Então, o primeiro passo não é assim, né, parece assim, começou e já começou assim. Não, foi uma jornada toda. Teve toda uma de construção, uma de construção, né? Tanto de conhecimento, mas também de relevância, Sim. né? E aí começamos, né, com outros eventos da UPAR, da NFDA, enfim, né? A gente comecei a pesquisar tudo que tinha no setor e participar ativamente desses eventos, desses cursos de formação e me aprofundar o máximo possível. Aí entra, claro, a outra coisa importante é o idioma, né? Então, graças a Deus já tinha o idioma, né? Tanto o espanhol como o inglês. E abre, né, teu horizonte também de forma absurda, né? Você ser fluente em mais de um idioma. Então, foi a partir daí. Eu quero até fazer um ponto aqui. Para quem está nos assistindo agora, Sim. imagino que tem várias pessoas que estejam nos assistindo agora que almejam também ter um sucesso no mercado, almejam ter relevância. Eu vou ser um pouco provocativo agora. Que nível você dá, assim, pro idioma no seu sucesso? Qual a taxa percentual? 100%. Nossa. 100%. Não tem como você pode ser o melhor da tua área no que você for fazer, mas se você não conseguir comunicar, o que importa? Né? Então... Excelente, muito Afinal, bom. é a comunicação que vai... É comunicação. Muito bom. Então, às vezes, a pessoa fica ali, né? Você tá ali numa oportunidade e você, às vezes, orou por às aquele vezes uma momento. conversa boa, uma oportunidade de negócios, uma pessoa Pediu, falando lá e mas você sabe. aqui, the books on the table, não sabe. Não sai. E aí Sim. você cria uma barreira, né? Ou essa barreira tá ali e você não consegue, né, passar Sim. por ela. Então, Legal, muito bom. o idioma, né? As pessoas falam, tá, mas eu trabalho no setor funerário, preciso de idioma? Precisa. Né? O setor hoje ele é muito globalizado e se você quer construir algo diferencial, ter um diferencial e construir uma carreira nesse sentido, você precisa ter o idioma. Não importa se você é empreendedor aqui no Brasil, se você tem uma funerária do interior, Sim. não importa. E Você às limita o teu vezes, crescimento Alex, se você não tiver. Às vezes eu fico vendo também, tem muitas pessoas que falam, eu não vou em eventos internacionais, mas não só eventos. Hoje as próprias ferramentas do setor são ferramentas, em sua grande maioria, em língua inglesa, em língua Sim. estrangeira. A gente tem vários exemplos de CRMs, a gente tem vários exemplos de softwares de gestão, que a maioria é tudo em língua inglesa, então não é só para ir lá fora participar de um evento. Pesquisa, né? Pesquisa. A gente, na pós-graduação mesmo, a gente vê, né? Na Blivium, por Sim. exemplo, os artigos, a maioria dos artigos produzidos são em inglês, né? Maioria, a gente quase não tem material acadêmico no Brasil em português para ser utilizado, né? No setor funerário. Então, assim, eu quero pesquisar algo, eu quero aprender, eu quero ler um artigo. Não tem, né? Você tem que ler algo em inglês. Sim. Então, o idioma está completamente relacionado a esse êxito, né? No caso, enfim, para o futuro do nosso mercado em geral, né? Não tem como. Então, foi assim, né? Eu comecei a me aprofundar, e em 2021 fui morar nos Estados Unidos, né? Fazer um curso nos Estados Unidos e acabei ficando por 3 anos lá, nos últimos 3 anos. Onde tive também, né, como me aprofundar ainda mais dentro do setor, mais relacionamentos, construir outras pontes. E aí também já entrou a internacionalização da Adial, né, que o pessoal conhece. Então, a partir desse processo também, aí virou minha rotina, digamos, né, esse trabalho de forma internacional. E hoje também com a Mil, né, atendendo empresas em diversos países, na Espanha, na Itália, no Paraguai, enfim. Caramba! Nossa, então, é uma ponte muito grande. Exato. E uma coisa que eu sempre falo, o brasileiro, a gente tem uma síndrome, você já deve ter ouvido, né, de vira-lata, né, síndrome do vira-lata. Isso em todas as áreas, mas no setor funerário eu ouço muito isso, muito. As pessoas, Alex, como é lá fora, tal, como se o que a gente tivesse aqui tivesse muito abaixo, muito atrasado. E muito pelo contrário, nós somos uma referência no setor funerário a nível mundial. Caramba, nós somos uma que referência. bom você tá falando isso. Você que
presenciou e presencia isso assim tão ativamente, né? Sim. Tá falando e era isso aqui. justamente uma das perguntas que nós iríamos fazer para você Exato. hoje. Já que você já entrou, a gente iria perguntar justamente onde estamos, né? Assim, que quando a gente fala a nível internacional... A gente tá atrasado, a gente tá tá fazendo alguma atrasado, coisa como é que tá errada. o Brasil hoje aí, com essa visão internacional das pessoas? Sim, o Brasil ele é uma referência em vários aspectos, né? Sim. Primeiro, no volume que a gente tem, as pessoas ficam... Você pega... Quantos atendimentos você acha que uma funerária, em média, faz nos Estados Unidos por mês? Chuta um número aí. 200? Em média, uma funerária. 180. 12. Caramba! 12 12. atendimentos funerários? Nossa! 12. Então, imagina, quando Caramba! a gente traz para nossa realidade, é muito comum para nós, você pega empresas aqui, médias, né? Médias Sim. grandes, no Brasil, faz 150, 200, Sim. 300 atendimentos por mês. Exato, E para nós é super normal. exato. Eu lembro que um tempo atrás eu estava falando com um vice-presidente de uma companhia americana e a gente estava com outros 5 diretores dessa empresa e eles estavam falando, né? Perguntando, Alex, como que vocês estão fazendo as vendas lá, né? Como que funciona? E, enfim, na época isso já era, né? Tudo automatizado, já Sim. fazia venda no tablet, né? A gente já tinha sistemas, isso há 4, 5 anos atrás que eu estou falando. Sim. E eles falaram, meu Deus, a gente está começando a implementar isso agora. E a gente já fazia isso há anos, né? Assinatura Caramba. digital. Nossa. Então, assim, as nossas Que importante empresas... você tá falando isso aqui. Às vezes Com tem gente certeza. assim que acha que lá fora tudo é melhor, lá fora é um mundo perfeito. Não é bem assim, né? Não é bem assim e nós temos profissionais excelentes no nosso país. Sim. Por quê? Aí entra o outro lado da moeda, né? Nem tudo são flores. Sim. Mas qual que é o outro lado da moeda? O nosso profissional, o brasileiro, ele aprende um pouco de tudo. Né? Você vai trabalhar numa funerária, no cemitério, enfim, você faz um pouco de venda, um pouco de cobrança, você atende Sim, lá na ponta, sim. você recepciona o pessoal, se precisar fazer cerimônia, você dá um Você jeito. sabe de um tudo ali. Você, Faz de você tudo. faz de tudo, né? Ah, mas eu sou vendedor. Mas você é vendedor, mas se precisar ajudar naquela correria do momento, todo mundo se ajuda. Sim. Exato. E lá é muito departamentalizado, né? Então a pessoa ela aprende tudo de vendas, ou aprende tudo do serviço funerário, ou atende família. Ela não tem esse conhecimento de outras áreas do negócio, Sim. né? Então, assim, no bom dizer, é como se as áreas não se integrassem tão bem. Porque é cultural, né? Sim. Cada um faz o seu papel. Entendi. Ponto final. Eu sou contratado para ser agente funerário. Eu sou agente funerário. E Né? Eu não pronto. faço venda. Então, assim, com raras exceções, mas na grande maioria dos casos é assim. E aqui no Brasil, nós culturalmente, né, em todas as áreas, o brasileiro é assim. Né? Sim. Precisou, resolvo. Precisou, Exato, faço. exato. Né? A gente vai aqui, né, e Do dá um nosso jeito. ser, né? Então, essa é uma grande diferença que a gente tem, né? E positiva, que isso agrega muito para nós no Sim. nosso mercado. Então, por isso que eu falo, hoje o mercado também que não existe lá, por exemplo, de planos, né? Ele torna Não nossas tem plano lá empresas... fora? Não tem plano. Caramba. Né? Nos Estados Unidos, que estamos falando dos Estados Unidos, Sim. majoritariamente, lá não existe a figura do plano funerário Caramba. familiar. Nossa. O que tem é o pre-need. O pre-need ele é como se fosse uma compra antecipada, né? Uma carta de crédito. É o que aqui a gente usa chamar de título americano, uma compra preventiva Exato. do serviço. Exato. Entendi. E ele é securitizado na maioria dos casos, né? Então, tem uma seguradora por trás que dá a garantia do serviço. Sim. Tá? Então, por isso também as empresas latinas, né? Tanto no México, na Colômbia, na Argentina, aqui no Brasil, elas são tão grandes no setor funerário, né? Porque elas têm uma proporção de volume de serviços e de contratações muito maior. Sim. Né? Então, naturalmente, elas são muito maiores e também mais estruturadas nesse sentido. Né? Esse é um outro ponto aí que a gente tem muito positivo. Muito positivo. Exato. Sim. Muito Nó. bom. Um pouco aqui que a gente conversou com ele, a gente fica assim... em choque o tanto que a gente imagina que lá fora seja tudo tão perfeito, que seja... aproveitando seu nome, que seja mil rosas, né? Mas de fato não é bem isso, né? Então, Nós somos referência, né? Assim, nós somos referência e o trabalho que a gente faz, pelo que você está falando, é um trabalho assim espetacular com o nível de coisa que a gente tem, né? É espetacular. O que eu falo assim, o que eles têm, né, hoje no mercado europeu, no mercado, né, asiático, no mercado americano, são produtos muito bons. Sim. Né? Com certeza absoluta, você tem ótimas urnas, você tem ótimos materiais de trabalho, né? Sim. Que
às vezes não chega no Brasil ou chega, né, num valor absurdamente caro. Sim. Então, a gente tem que fazer mais com muito menos, né? Com certeza, isso sem sombra de dúvidas. O material que eles têm para trabalhar é infinitamente superior em vários casos, né? Tanto para cemitério como para funerária, eles têm materiais fantásticos. Mas nós, como sempre, tivemos que se adaptar ao que a gente tem no mercado, né? Sim. E hoje as empresas nossas, os fornecedores em geral, estão numa jornada também de evolução muito grande, né? O nosso setor hoje vai de A a Z, né? A gente fala que A gente hoje vai aprendendo muito, né? Hoje a gente tem telemedicina nos planos, hoje a gente tem clube de benefícios, hoje tem várias coisas que é impensável em outros países. Isso não existe, né? Sim. Sabe? Então, nossa referência e o profissionalismo que foi atingido é muito bom, né? Sim. Por isso que eu falo, quando alguém chega, né? A maioria das pessoas vem, Alex, nossa, a gente tá muito atrás, né? E tal. Eu falo, Não estamos. Não, a gente não tá atrás, Não né? estamos. A gente só recebe na moeda errada, mas a gente não tá atrás. Não tá entendeu? atrás. Né? Então, isso é um ponto muito bom que a gente tem. Enfim, né? É um crescimento que está por vir aí. Cada vez Sim. mais o mundo tem visto o que a gente está fazendo. Sim. Né? Então, antes a gente só não tinha visibilidade. Agora, com a presença e com as empresas crescendo tanto, nós estamos tendo essa visibilidade para eles também. Né? Isso é muito Ótimo. importante. Isso é muito bom. Alex, uma curiosidade que eu tenho, você deve saber disso mais do que eu até, que assim, aqui no Brasil aconteceu, por exemplo, alguém morreu hoje, liga aqui pro cemitério, amanhã, no mais tardar depois da manhã, já tem que estar tudo resolvido, a pessoa já tem que estar sepultada. No exterior, não. Parece que a pessoa tem alguns casos que passam de 15 dias o trâmite todo, o processo. Então, aqui a gente tem muito menos tempo para fazer... Muito mais serviço. Muito mais serviço. É isso mesmo? A nossa operação, a gente fala que é uma operação de guerra. Para eles é impensável, né? Primeiro que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, horário comercial que a funerária trabalha. Não tem esse negócio de 24 horário horas, comercial? Não? 24 horas é só remoção. Mas a funerária trabalha em horário comercial. O cemitério trabalha em horário comercial. Deu horário, fechou. Né? Então, só o plantão de remoção que trabalha 24 horas. Sim. Né? Caramba. Então, ele vai, remove, né, o falecido, traz para a funerária, armazena e fica ali, esperando. Né? Então, o que acontece? E se for final de semana também, só segunda-feira. Mesma coisa. Né? Então, culturalmente é assim, né? Para eles cultura, é normal. Né? Eu sempre brinco aqui, se a pessoa chegou hoje, meio-dia, se ela falar, olha, tem como fazer o velório para as 4 da tarde? Você tem 2 horas, 3 horas para fazer o procedimento todo. Exato. Né? Fazer tanato, vai, busca. E a família ali, não, quero para agora. Tem como fazer tudo hoje, terminar hoje já. Né? Então, é uma cultura completamente diferente. Até porque lá você tem um evento, você tem toda uma cerimônia que você, né, tradicionalmente tem, um catering que eles falam, né? Então, você monta como se fosse um casamento, como se fosse uma festa de 15 anos, você tem uma festa mesmo, né? Com comida, com refeição, ali tem, enfim, né? Uma cerimônia, seja uma missa, seja um culto. Então, é um evento, é muito diferente do que a gente tem aqui. E por isso também eles têm esse prazo todo, Sim. né? Então, é muito mais tranquilo. Imagine, eu quero uma urna personalizada, né? Eu gostava lá de pescar e eu quero que venha uma urna para mim personalizada. Minha família encomendou uma urna. Poxa, a fábrica ela tem 10 dias, 15 dias para fazer e te mandar. Sim. E eles vão atrás de fazer né? de acordo... E eles fazem de acordo com o que você quer. Nossa. Caramba. Aqui, imagine, como é que eu vou ligar para a fábrica e falar assim, olha, eu preciso de uma urna para daqui a 4 horas. Não vai rolar. E sem contar que o Brasil tem dimensões continentais, né? É impossível. Então, a cultura afeta muito nesse processo. E aí você tem cada país com uma peculiaridade. Você tem, por exemplo, no Chile, você tem velórios lá de 48 horas, 72 horas de velório. Caramba! Né? Você tem várias regiões ali que eles têm, por tradição, tem um velório muito longo. Né? E são velórios que têm a presença de pessoas, porque no Brasil a gente vê cada vez menos, né? Cada vez menos pessoas nesses velórios. Então, por isso que dá para fazer hoje, a gente já faz e... E é um aspecto que a pandemia também impulsionou isso, Sim, né? com Impulsionou certeza. bastante isso. Mas tradicionalmente tem voltado aos poucos, assim, pelo que a gente tem conversado com o pessoal, em visita lá também, as funerárias, né? Eles têm
tentado incentivar ao máximo para que a família volte, né, a ter esse rito que é tão importante. Sim. Né? Então, claro, você tem o impacto das novas gerações, que é meio que global, tradicionalmente falando, né? Essa mudança geracional ela tem afetado muito, mas as empresas estão conscientes que elas precisam educar o consumidor. Sim. E que elas precisam voltar a trazer, né, a importância desse momento, desse rito, tanto psicologicamente falando, como para que você tenha tempo hábil de fazer os procedimentos, né, de forma correta, para que você tenha como montar uma cerimônia bacana, para que você tenha como homenagear a vida daquela pessoa da melhor forma possível. Sim. Então, sim, existe essa diminuição, isso é geral, né? Mas, infelizmente, foi muito impulsionado isso e as pessoas estão com essa tendência de tentar, né, encurtar o máximo possível. Sim. Fazer 4 horas só, 3 horinhas e tudo mais. Brasília é 2 horas de velório. Caramba. Imagina. Brasília, depois da pandemia, ficou estipulado 2 horas e... E ficou. E ficou. Foi ficando. Exatamente. Alex, e você acha que é importante nós, quanto empresas, ou as empresas, os cemitérios, fazer esse papel de educação para voltar os velórios a serem mais extensos, que a pessoa consiga... Até porque não é só a questão da homenagem também. O próprio cemitério, a própria funerária, durante o velório, é um espaço que ele tem também de capitalização, de oferecer seus serviços, de agregar valor no que ele está oferecendo. Então, a gente, quanto cemitérios, quanto operadores e empresas, a gente tem que fazer esse trabalho de educação também? Com certeza. Eu sou muito advogado dessa causa, assim, né? Eu acho que as funerárias, os planos, os cemitérios, eles precisam também mostrar o porquê é importante. E não só mostrar o porquê é importante, tem que ter sentido para a família. Sim. Né? As famílias têm que perceber que faz sentido fazer isso. Exatamente. Então, o que nós vimos é que, por exemplo, as nossas gerações, né, hoje elas chegam como tomadoras de decisão, estão ali responsáveis, e para elas não querem o mesmo velório que o pai dela, o avô, né, o tio-avô teve. Sim. Ela não vê sentido naquilo. Fala, tá, por que eu vou fazer a mesma coisa? Né, eu vou lá, tem ali o crucifixo, né, um livro de presença, paramento ali. Uma coroa de flor de lá, uma de cá. Tudo frio, tudo sem vida, um ambiente que eu não quero estar. Sim. Agora, o que fora eles já perceberam? Né? Você vai hoje num cemitério de uma grande empresa nos Estados Unidos, você vai numa funerária, também na Inglaterra, em vários outros países, que eles estão desconfigurando o padrão comum de uma funerária. Que ninguém, em sua consciência, quer ir numa funerária, né? Só a gente. Exatamente. Exatamente. Então, eles estão desconfigurando esse modelo, né, de imagem clássica de uma funerária como algo ruim, que você não quer estar. E quando você entra lá, você se sente confortável, muito mais num padrão de hotelaria e hospitalidade. Caramba. Inclusive, eu fiz esse curso nos Estados Unidos de hospitalidade, tem um módulo da SCFA que é feito dentro de um hotel. Caramba! Que a gente aprende o modelo de hospitalidade da indústria hoteleira, inclusive, que é o que eles estão fazendo lá. E tá dando muito certo, porque você quer estar num hotel, num lounge, num lobby de um hotel, num hall. Exatamente. Né? Você se sente confortável. Mas uma funerária, não. Então, por que a gente não faz o que dá certo? E traz o que dá certo em outras indústrias para dentro da nossa indústria. Né? Uma visão muito fora da caixa, né? Exatamente. E aí, dito isso, as famílias só vão querer ter uma homenagem, ter uma cerimônia, né? Ou, enfim, passar por um tempo maior de velório se aquilo fizer sentido, se comunicar com ela. Exato. Eu, por exemplo, se chega a empresa e fala, olha, eu gostaria de fazer uma homenagem, a gente tem um momento aqui de cerimônia, a gente tem uma musicalização, a gente faz um vídeo de homenagem. Eu nunca iria me opor a isso. Muito pelo contrário, eu ia achar maravilhoso. Tem nem porquê. Tem porquê. Sim. Agora, você quer o quê? Uma cruz ali, ou a Bíblia, é o que a gente tem de personalização. É o mesmo padrão para todo o Brasil inteiro. mundo. Para o Brasil inteiro. Né? É o discurso de todo agente funerário. Exatamente. Né? Então, isso não comunica com a família. Por mais que a família seja, assim, evangélica ou católica, aquilo é uma parte daquela cerimônia. Sim. Sim. Então, o grande ponto que eu vejo de transição que nós precisamos agregar é fazer sentido para as famílias. Exatamente. Né? Como que a gente agrega valor, como que a gente traz propósito para o que a gente está fazendo, e isso vai se comunicar lá na ponta.
E aí sim as famílias falam, não, eu não quero uma cerimônia de 2 horas, porque eu quero ver isso, eu quero participar desse momento, eu quero, né, ver essa cerimônia que vai ser feita pro meu pai, pra minha mãe, pro meu avô, enfim. Então, enfim, esse é o que tá acontecendo aí no mercado. E agora, aproveitando, Alex, que você falou de agregar valor, eu não podia deixar de falar aqui dos nossos incentivadores, que são as pessoas que fazem tudo isso aqui acontecer. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Só existe Papo Funerário porque vocês confiam no nosso trabalho. E agora a gente quer mostrar essas empresas de perto e tudo de mais legal que elas têm para oferecer. Eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Last Wish. E hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Last Wish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catiçal de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catiçal de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar, vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Alex, vamos lá. Nós sabemos que aqui você já falou pra gente aqui da sua carreira internacional. Além disso, nós sabemos que você é pai, né? Você é casado, tem 3 filhos. Conta pra gente como que o Alex consegue administrar essa sua vida internacional com filhos, esposa, que a gente sabe que não é fácil, né, Alex? Conta pra gente que a gente ficou realmente curioso em saber. Deu pra ver que ele já deu assim. Não é fácil, isso é fato, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus pela minha esposa, que sem ela, né, não existe nada, não tem como você fazer nada sem uma estrutura, sem ter uma pessoa que está do teu lado. Legal. E que acredita em tudo, né, no teu projeto, naquilo que nós acreditamos que é o propósito na nossa vida. Então, primeiro, tem que ter alguém que esteja ali do teu lado, que dê esse suporte. Até porque você ficou 3 anos fora, não é isso? Mas ela estava junto, ela estava né? com você, Tudo, né? Sim, família ótimo. inteira. Uhum. Mas, mesmo assim, com volume de viagem, de trabalho, de agenda, reuniões, né? Então, acaba que nunca é fácil, né? Para ninguém é fácil, mas, assim, a gente tem que priorizar. E uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que é pastor, e ele falou para mim, Alex, nós todos temos muitas coisas para fazer, mas a gente tem que saber a hora de fazer cada coisa. Então, ele deu o exemplo dos chapéus. Então, quando você tiver, né, com a sua esposa, você tá com ela, você troca o seu chapéu de empresário, de consultor, e você tá ali com o papel de marido. Quando você tá no tempo de qualidade com seus filhos, você tá no papel de pai, você troca o teu chapéu
E isso é muito importante porque não é fácil fazer, né? Muitas vezes você está ali na correria e vem uma ligação, e vem isso, e vem aquilo. Pode falar agora. É normal. Mas a gente tem que saber priorizar o que tem que ser priorizado, né? Então, não é porque eu vejo muitas vezes tem pais que eles estão ali, presentes, mas sua cabeça fora, tá ausente, né? Nesse momento. Então, Sim. e quando eu tô com meus filhos, eu busco estar com eles, né? Quando eu tô com a minha esposa, eu tenho que estar com ela. Então, a gente tem que aprender a dosar isso. E parece fácil, mas não é fácil. Imagino né? que não Imagina seja. que não seja fácil. Então, conciliar essas coisas, e claro, tem que ter a compreensão também Sim. da esposa, né? Nessa questão, porque ela também sabe, não, tem coisas que são fora de hora. Às vezes tem fuso horário. Esses tempos atrás eu tive uma reunião com as Filipinas. E era 1h da manhã Olha do aí. Brasil. Caramba. Né? Então, 1h da manhã do Brasil, eu tinha que estar fazendo reunião. De terno e gravata, 1h da manhã. E sim, como se tivesse normal, né? Sim. Sem cansaço, sem nada. E isso tem que ser falado, tem que ter essa comunicação para que as coisas aconteçam, né? Sim. Então, parte principal da equação é a comunicação, né? E aprender a trocar esses chapéus em cada momento para que você tenha, Exatamente. né, sucesso na família. E você pensa em passar essa sucessão para os seus filhos? A gente fala muito em sucessão no setor funerário, né? A gente vê empresas aí consolidadas que tá aí na 3ª geração. Seus filhos já brincam disso, já conversa com eles. Como é que é essa tratativa em casa com Já, para eles também, né? Cresceram dentro do Sim. setor. Filho de peixe, peixinho, né? né? E eles estão ali, né? Enfim, vai no cemitério, vai na funerária, vê em casa. Legal. Tem na minha mesa aqueles caixãozinhos de brinde que a gente ganha nas feiras, Sim. né? Então eles Já é ficam natural, brincando. né? Uma vez levaram pra escola, né? O caixãozinho. Caramba. O pessoal, o que é isso? Mas, enfim, então acontece isso. Isso é natural, né? A gente vê que eles estão ali interagindo com o setor já desde pequeno. Mas eu quero para eles, na verdade, que eles sigam o mantra do meu avô ali, né? Sim. Seja o que eles forem ser ou fazer, que eles sejam o melhor. É só isso que eu quero, né? Que eles possam se dedicar naquilo que eles forem escolher para fazer. Se for no setor funerário, ótimo, né? Que bom. Excelente. Que eles possam se dedicar, que possam crescer nisso. Mas, pai, eu quero fazer outra coisa. Tudo bem, só se dedique, então, né? Faça o teu melhor para que você entregue o teu melhor para as pessoas. E isso que é o mais importante para mim, assim, nesse sentido, né? Mas, claro que eu ficaria muito feliz se eles trabalhassem no setor. Cheguei-se, né? Caramba, que legal. Ia ser muito E bacana. que importante você falar disso, porque assim, às vezes as pessoas veem o Alex só como profissional renomado, Isso, que tá lá internacional. fora, internacional, e tá viajando, mas esquece que você é pai, que você é esposo, que você é filho, Exatamente. e que tem uma pessoa ali de fato, né? Não é Sim. só um executivo, é um ser humano É um também, ser humano. igual qualquer uma outra E pessoa, né? precisa ter esse apoio, né, da esposa, Exato, da família, exato. que sem o fundamental. apoio, a gente que vive no mundo e a gente sabe a importância que é ter esse Não, apoio com da família, certeza. né? Sem o apoio é impossível, né? Não, Nada é impossível, é impossível. E isso é fundamental. E, na verdade, tudo que a gente faz é para eles, Pra né? eles, Por eles e exatamente. para Sim. eles. Então, tem que ter sentido no que a gente faz, tem que aprender a dosar, né? Até onde eu posso ir. Às vezes tem aquela figura do executivo super-homem, né? Não, faz tudo e tal. Não, você tem que aprender até onde você consegue ir, até qual é o teu limite. Sim. Ninguém faz nada sozinho, as empresas, né? Todo mundo precisa de ajuda, tem que ter uma estrutura, tem que ter equipe. Exatamente. Então, é impossível fazer as coisas sozinhos, né? Então, a gente sabe disso. E tem que ter essa consciência para que seja um fardo leve para todo mundo carregar, né? E essa é a ideia. Que seja prazeroso, que a gente goste cada vez mais daquilo que a gente está fazendo e que o trabalho seja leve no meio da jornada, né? Exatamente. Tem que ser prazeroso a jornada, né? A gente não tem que só pensar vai ser legal quando eu atingir determinado objetivo. A jornada tem que ser tão boa quanto o objetivo que se almeja, né? Tem que Exato, ser mais exato. ou menos nesse sentido. Alex, agora sim, nós já estamos aqui há algum tempinho conversando. Explica pra gente o seguinte, o Alex hoje, né? A gente sabe que você é CRO da Dial. Eu não sei nem falar. Eu arrisquei aqui, mas eu acho que deu certo. Você é cofundador da Oblivion. Isso. E você tem a sua empresa. Sim. Que você fala o nome aí que Meu advisor. eu não sou internacional. Não, igual você. fala de novo que a gente vai treinar aqui. Mil Advisory. Olha isso. Mil Advisor. Mil Advisory. Gente,
preciso ser internacional também. Então, conta pra gente, assim, de fato, assim, um Alex hoje, explica pra audiência do Papo Funerário como que é essa jogada sua aí, pro pessoal entender melhor, né, Alexandre? E assim, o que você faz de fato? Você ajuda as empresas? Isso. Tá, vamos lá. Então, vamos começar de trás para frente. Na jornada, né? Nessa jornada, eu acabo... Enfim, é muito trabalho, obviamente, né? Bastante horas de trabalho. Não, a gente imagina. Mas é muito bacana, eu acho muito maravilhoso. Por exemplo, na Dial, a Dial, vocês conhecem, né? A empresa começou aqui no Brasil, já... Sim. Hoje estamos aí em 8 países, né? Então, o meu papel começou na Dial há 3 anos atrás, Legal. quase 3 anos atrás, justamente na internacionalização da Dial. Né? E nós começamos como uma empresa brasileira, sem nenhum cliente fora, e já estava consolidada no Brasil, mas vimos que era o momento de expandir, né? E fui convidado pelo Alexandre e pelo Denilson para fazer parte desse projeto de expansão internacional. E a partir desse momento, nós começamos a preparar a empresa, né, e identificar onde faria sentido a gente começar essa expansão, né? E, graças a Deus, começamos a expansão, inclusive, pelo México, né? Começamos ali lá em cima, na América do Norte, fomos descendo. Hoje nós estamos, né, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, em todos, né, países aí da América Latina, os principais países nós estamos, e expandindo cada vez mais, né? Estamos aí já com um projeto para Estados Unidos, enfim. Então, começamos nesse formato, né, de expansão, buscando também trazer o que a Dial faz aqui, que é acolhimento sem fronteiras. Sim. Né? Essa foi a ideia principal para que a gente pudesse entregar valor para essas empresas fora. Sim. E, graças a Deus, as empresas enxergaram também essa necessidade, enxergaram esse valor agregado. E por isso a gente está hoje conseguindo esse leque de países e oportunidades que estão surgindo aí para a Dial. Em paralelo, na Mil, né, o que nós fazemos? Nós fazemos basicamente uma consultoria personalizada para empresas do setor funerário, sejam fornecedores ou sejam provedores de serviços, né, Sim. desde implantação de um cemitério, desde, né, implantação de um crematório de animais, enfim, suporte em negociações específicas, internacionalização de empresas. Então, são vários serviços que nós temos dentro do nosso guarda-chuva. Arquitetura cemiterial, enfim. Aquilo que você precisa para operacionalizar, ou parte de consultoria de gestão, enfim, mapeamento estratégico, estudo de mercado, seja o que for que você precisa para uma operação específica ou para melhorar aquilo que você já tem, né? A tua operação que você já tem. E é isso que a gente faz hoje, né? Fazemos aí pelo Brasil, fazemos também fora. Legal. E graças a Deus, os nossos clientes veem muito sentido, até por essa troca, né, de experiências e a troca de informações que a gente consegue agregar para o nosso cliente. Né? Então, faz total sentido. É isso. Um resumo, né? E você falando da Dial... E tem a Blivion, né? Só aproveitando que ele falando da Dial, eu imagino que deu um orgulho, assim, porque muito se vê empresas de fora vindo para o Brasil, mas quando se fala de uma empresa do Brasil indo para fora, eu imagino que isso deu um orgulho, assim, gigantesco de fazer parte de um projeto, assim, tão incrível, né? E eu falo muito também, tem todos os méritos da nossa equipe, a equipe da Dial é fantástica, né? Todos Exatamente, estão um ali. Abraço, Denilson, um abraço, Alexandre. A visão de mercado, visão, né, que eles já tinham nesse sentido, sempre pensando já, né, go global, né, nasceu já pensando para fora. Legal. Foi uma característica muito, muito importante ali no caso da Dial. E essa exatamente o que você falou, esse caminho de você vir do Brasil para fora não é fácil. Não que vir para o Brasil é fácil, porque o Brasil não é fácil de forma alguma, né? A gente é um dos países mais complexos do mundo para se trabalhar. Mas você levar uma empresa brasileira para fora tem várias complexidades. Tem moeda, né? Câmbio, você tem a cultura, choque cultural, preconceito, né? Por ser uma empresa brasileira. E em alguns países isso tem mais peso, outros você tem menos. Mas você tem várias outras barreiras que acontecem no caminho, e você vai, com o tempo, ganhando essa confiança,
né? As pessoas veem que o seu projeto, que a empresa é uma empresa séria, uma empresa que entrega o que promete, Sim. né? A gente brinca, a gente não é estrela cadente que aparece uma vez e some, né? Então, você tem vários pontos que vão trazendo à tona essa relevância para o mercado internacional, né? E isso que faz o projeto ser bem sucedido. Senão, acaba que você entra ali e as pessoas, não sei se vai durar, não sei se é empresa... E é natural, porque querendo ou não, você está entrando no mercado deles. Sim. Né? Então, você tem que respeitar tem essa o mercado. resistência, né? Claro, natural. E as pessoas ficam pensando, até quando que vai? Será que consegue me atender aqui? Será que vai conseguir me atender no meu idioma? Será que consegue me atender no meu fuso horário? Então, são vários pontos totalmente pertinentes. Sim. E que os empresários lá têm total razão em pensar assim. E nós temos que nos adequar a essa demanda. Se a gente quer estar lá atendendo no mercado deles, a gente tem que estar lá para atender eles no formato que, né, eles precisam. Sim. E, enfim, então por isso nós estamos conseguindo essa expansão tão bem sucedida, né? Acho que é um dos pilares que está acontecendo. Que legal. Que orgulho de ver isso acontecendo. Que legal. É muito bacana, realmente é muito legal. E complementando, né? Você perguntou da Blivium, acho que a Blivium é um projeto assim fenomenal que a gente faz parte. Sim. É um projeto totalmente inovador, né? Que já existia fora em outros formatos, mas fora nos Estados Unidos é muito comum, né? Você ter a obrigatoriedade, inclusive, para trabalhar no setor, você tem que ter uma certificação, você tem que ser formado em alguma área, né? Ou de diretor funerário, ou de tanatopraxista, né? Embalmer, lá em embalsamador. Você tem que ter a licença para operar. Eu quero vender plano, você tem que ter certificação. Você não sai vendendo do dia para a noite. Não, você tem que ser certificado para poder vender um pernil. Então, por isso o mercado lá fatura quase 5 vezes mais do que o mercado brasileiro, né? Por essa busca, Sim. por profissionalismo, por seriedade no setor, que é o que a gente também está se propondo a fazer através da Blivium. É trazer qualidade, trazer educação, e não só educação, mas uma educação relevante, né? De qualidade. Vai fazer a diferença, né? Que faz a diferença aí com relevância para a atualidade. São temas que estão na vida cotidiana do empresário, né? Do agente funerário, do vendedor. Então, tudo que a gente trata ali, todos os módulos são tratados nesse sentido, para que você saia dali e possa aplicar, né? São coisas práticas. Não são livros de ficção, né? São livros... Bom, livro é uma maneira de dizer, mas assim, não é ficção, é uma coisa prática. Pegue e faça, pegue e aplique, né? Basicamente isso. Muito bom, muito bom. Exatamente. Estamos muito felizes aí com o que está acontecendo, com a resposta, com o que, né, os alunos estão comentando. Então, eu acho que é o comecinho ainda, né, de algo que vai ser muito importante e impactante para o setor, com certeza. Vai fazer muita diferença e necessário, total. né? Até a própria criação de materiais para consulta, que isso não existe atualmente no Brasil, né? Isso existe muito fora, mas aqui, se a gente quer saber sobre um determinado assunto, a gente sabe de maneira empírica ou de maneira prática, mas a gente não tem material de consulta, não tem embasamento. É muito engraçado, quando eu tô fora, o pessoal pergunta assim, de estatística, né? Sim. Quantos % de cremação tem no Brasil? Aí você tem dados lá de 2020, né? Mas também são dados mais ou menos, porque é uma consulta informal, né? Você não tem um centro de pesquisa específico, né? Sim. Agora que começaram esses temas de realmente essa busca por geração de conteúdo e material fidedigno para que as pessoas tenham embasamento, para que a gente possa trabalhar também com balizadores, e para quem está entrando no setor que não tem essa experiência, né, ali dentro, já vivida. Tem uma base ali, já consegue... Exatamente. Uma estrutura aí de onde buscar as informações mais completas, né? Exatamente, essa é a ideia. Daí para frente. Muito bom. Caramba, que papo legal, né? Que papo funerário legal. A conversa que o setor precisa ter. Alex, eu vou ser um pouco provocativo agora, preciso ser. Como é que você enxerga o mercado funerário brasileiro no futuro? O que você imagina? O que vai acontecer? Bom, é óbvio que você não é uma mãe de Ná, mas você deve ter alguma previsão, alguma coisa. O que a gente está vendo já acontecer e que a tendência é que continue é uma crescente no mercado de fusões e de aquisições. Sim. Né? Isso
é uma tendência natural, aconteceu também fora. Sim. Então, pelo que a gente vê fora, que já aconteceu, né? E está acontecendo no Brasil, você pode ver que está indo mais ou menos pelo mesmo caminho. Então, tanto essa questão de fusões, incorporações, né? Aquisições por grupos empresariais. Grandes grupos cada vez mais bem consolidados. Mais consolidados, porque Sim. também são grupos que estão se estruturando em profissionalismo, né? Que estão bem estruturados e buscando estruturar ainda mais. Sim. E naturalmente a competição vai ficando mais acirrada, né? O sarrafo vai aumentando cada vez mais e vai ficando mais complexo para você trabalhar. Isso aconteceu fora, aconteceu em alguns mercados da Europa, como a Espanha, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Canadá, aconteceu na Colômbia, né? Então, também está acontecendo no Brasil, é natural. E, bom, outro tema que também é uma tendência de mercado global é a cremação, né? Sem sombra de dúvidas, a gente ainda é incipiente na cremação, né? A gente tem... Ali, se for atualizar os números, seja 12%, 13% de cremação, né? Mais ou menos aí no mercado nacional. Os dados que a gente tinha era 9%, agora já deve estar mais ou menos nessa casa. Tem aumentado, né? Tem aumentado, mas assim, longe ainda do que é os Estados Unidos, Sim. né? 50-50, alguns estados, né? 80-20 cremação. Então, temos um caminho bem longo pela frente, mas mais ou menos seguindo a mesma tendência. E com isso impacta tudo, literalmente tudo. Impacta centro de custos, impacta como que tua empresa vai se reinventar para não ficar para trás, se você tem um cemitério, por exemplo. E precisa né? de fato, né? Como que você vai atender essa nova demanda, porque Sim. não é porque a pessoa cremou que ela não pode deixar no cemitério, Sim, que ela não sim. pode ter um memorial, que ela... Enfim, então são vários E eu temas... preciso de fato também achar um jeito de capitalizar essa pessoa. Eu não posso perder, né? Porque um jazigo eu Sim. tenho ali manutenção, eu tenho ali Sim. recorrência. Exato. Mas numa cremação, se eu não tiver algum tipo de serviço, algum tipo de produto para oferecer, eu só vendi alguma coisa e não tem mais aquele cliente. Então isso não se sustenta ao longo do tempo, né? Exato. Então, as operações, elas vão ter que se reinventar, né? Sim. Quem acha que, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Vai morrer na praia. Exatamente. Tem uma frase, se não me engano, do Leandro Carnal, que ele falou, muda ou morre. É basicamente isso. Né? Então, se você não mudar, vai ficar para trás. Né? Não tem como. O mercado está muito rápido nas mudanças. Sim. Outra coisa que está acontecendo muito já, e a tendência é que continue assim, é essa junção, essa proximidade do mercado funerário com o mercado da medicina. Né? Você vê cada vez mais clínicas, laboratórios, telemedicina Exatamente. veterinária. Você vê uma crescente nesse sentido, né? Porque o cliente do plano, ele precisa de Sim, farmácia, ele sim. precisa de consulta, ele usa esses serviços todo santo dia. Então, as empresas já entenderam isso e estão, né, caminhando também para essa linha. São serviços bem próximos também, né? São serviços próximos. Então, são algumas mudanças, né, que a gente está vendo, tendências do mercado que tem acontecido bastante. Os cemitérios municipais praticamente lotados em todo o Brasil. Exatamente. Né? Então, o mercado privado tem crescido cada vez mais. Sim. Pela falta de operacionalização e espaço do poder público. Sim. E na verdade, assim, É o poder tendência. público não está cuidando bem nem dos vivos, né? Não Quem consegue, dirá dos que já foram, né? Exato. Consegue. E eles não sabem o que fazer, né? Sim. O que eu faço com Sim. com isso? É. Eu tenho... Não Tem uma sabe coisa nem aqui- descrever o que é de fato. Eu não sei o que fazer. E aí, Sim. pelo amor de Deus, alguém que entenda me ajude. Me ajuda, exatamente. E é o que a gente vê em todos os lugares do Brasil. É isso. É acontecendo. E por isso que eu falo, né? Como nós temos um setor muito pulsante, muito profissional no mercado funerário brasileiro, você tem o mercado sendo, ele literalmente, né, passando esse bastão do serviço público para o serviço privado. Porque até o serviço público entendeu. Falou, não, a gente não sabe fazer. Sim. Então, vamos entregar para quem sabe, porque eles vão conseguir entregar um serviço tanto melhor e também, né, com propósito, com qualidade, com um nível de produtos infinitamente superior. E é isso que a gente tem visto acontecer de fato, né, em todo o nosso mercado no E Brasil. volta aquilo que você falou, uma coisa que de fato faça sentido para as pessoas. Que faça sentido para as famílias. E temos um mercado, assim, ainda para explorar, gigantesco, né? A gente começou mesmo essa alavancagem no setor funerário nos últimos 20 anos, que de fato as empresas deram essa guinada grande. Sim.
viraram a chave, começaram a buscar personalização, atendimento. É algo que tem vindo de forma muito recente ainda, né? Se você for pegar. Então, temos um caminho bem longo ainda para seguir. Eu acho que essa é a nossa veia, o que está vindo pela frente e o que nós estamos vendo, tanto dentro como fora, né? É mais ou menos nessa linha. E você acha que, assim, a pandemia, ela serviu, de alguma forma, como uma virada de chave, tanto para as famílias, Sim. né? Que vê hoje ali a importância em se ter um velório, a gente está falando sobre isso aqui. Os rituais, Os em rituais, todos, né, na né? verdade. Exatamente. Mas eu acredito que serviu para os empresários também, né? Muitos empresários... Foi tipo uma virada de chave ali também, né? O que você... Sim, bom, na pandemia, pense que todo mundo teve que se adaptar, né? Sim. E nós fomos, assim, fenomenais, né? O setor funerário, eu estava na época na diretoria do SINCEP, na época da pandemia, e nós tínhamos reuniões semanais de como fazer e como atender essa demanda, né, do setor na ocasião, porque de fato era algo que E ninguém tinha que sabia o que pensar fazer, muito rápido e né? sem... Execução imediata. Sim. Mas, assim, todo mundo conseguiu resolver, né? Nós não temos nenhum relato de uma empresa privada que não conseguiu atender a demanda. Caramba. A gente não tem, né? A gente tem de serviço público que não conseguiu atender a Sim. demanda, né? Muitos casos. E de serviço público que teve o apoio de empresas privadas naquele momento também, né? Ajudando ali, muitas vezes sem fins lucrativos, para poder suprir a demanda. Então, foi algo assim que impulsionou muito o profissionalismo, né? A tua carga de serviços, ela aumentou do dia para a noite. Absurdamente. Então, ou você arrumava maneiras de controle, de operacionalizar tudo isso, ou você ficava, né, louco dentro da E é operação. interessante também falar disso aí, porque muita gente, eu imagino que muitas pessoas de fora do mercado funerário imaginaram assim, é a época que eles mais estão faturando. Gente, foi uma loucura. É uma loucura. As pessoas não sabiam nem o que fazia. Os custos foram altíssimos. Exato. Altíssimos, né? Para você ter 4 sepultadores ali, ou 3 sepultadores que seja, né? Com o equipamento ali, os Sim. EPIs, que subiram 300, 400, até 1000%. Exatamente. Álcool em gel, É. que é uma coisa simples, não se achava. Não se achava. Urna. Urna. Eu lembro que Exato. teve uma situação, a gente estava aqui na região quase sem urna, não tinha ninguém mais tinha urna. Caramba. Comecei a ligar para os fabricantes, né? Os amigos ali, comecei a ligar. Pessoal, você tem urna? Pronto, entrega? Não tenho, tal. Eu consegui um fabricante em São Paulo que tinha 40 urnas. Falou, eu tenho 40 urnas. Falei, tá bom, segura essas 40 urnas, pelo amor de Deus. Mas eu tô sem caminhão para levar para vocês. Nossa. Aí eu consegui um caminhão para levar, ele foi lá buscar, trazer o que tinha. A gente tava nesse ponto de desespero assim, não, contrata um frete, consegue alguém que tá Caramba. trabalhando, porque não tinha ninguém, né? O nível de necessidade. E a E gente quem estava buscando, trabalhando, que pegava o Covid, ainda se afastava. Exato. Então, E ele aí- teve que... E para achar fornecedor, e para achar frete, e para achar urna, não tinha. E foi assim, algo que a gente teve que literalmente se virar com o que tinha, contando com a ajuda. Muitas funerárias que eu sei que estavam ajudando umas às outras, que é uma característica do nosso setor, que é único isso no nosso setor, Isso, né? exatamente. Emprestando urna, né? Ajudando. Não, você precisa É um de quê? socorrendo o outro. Um socorrendo o outro. É carro, irmandade mesmo. né? Ajudando. É o Não, pega, brasileiro. Exato. pega meu carro, faz com o meu carro. Né? Caramba. Assim, então, isso foi excepcional. Você vê a união do setor Sim. e como nós conseguimos passar por isso é fantástico, né? Fantástico. Não tem como descrever. Né? Exatamente. Foi maravilhoso. Exatamente. E isso trouxe muito o nosso avanço e profissionalismo também, né? Porque aí você teve que usar muita ferramenta de tecnologia. Sim. Quem não tinha sistema teve que correr atrás para poder operacionalizar isso, para poder contratar. Enfim, atualizar as salas, atualizar o formato de escala dos colaboradores, tudo foi alterado pela Velórios pela online. pandemia. Velórios online, criação de novas empresas, né, novas situações de homenagens, De enfim. homenagens. Sim. Tudo que aconteceu trouxe também essa relevância e trouxe esse avanço para o setor, sem sombra de dúvidas. Né? Exatamente. Caramba. Muito Nó, só de lembrar assim. É.
E recente, né? Nem Recente. parece, mas... Parece que você fala um negócio de 15 anos atrás. Exatamente. E fica ainda todo mundo nessa dúvida, assim, né? Nesse suspense, né? Vez ou outra sai, olha, Covid, e aí já fica todo mundo, assim, apreensivo, né? Acho que a palavra é essa. Exato. Exatamente. Alex, eu queria falar de um assunto aqui agora que eu sei que você domina muito bem. E é uma curiosidade que eu tenho para contextualizar. A gente tá vendo que o mercado pet tem dado um salto assim exponencial. Tem muita gente preocupada com o mercado pet. O mercado pet é a nova pedra da coroa da rainha? Depende. Depende. Eu sou muito realista, assim, Sim. né, com esses assuntos. Eu sei que tem muita gente que se empolga muito com isso. De fato, tem mercado. Existe um mercado muito grande, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, também a gente ainda está incipiente nesse mercado. Né? Um mercado que é novo, é recente, você não tem dados, não tem informação. Sim. Mas a gente tem feeling, né? Você consegue ver lugares que, poxa, aqui já está superlotado, já tem várias empresas operando. Aqui, né, existe já uma precificação que não faz sentido. Aqui, enfim, então você tem vários cenários onde o empresário tem que ter esse cuidado, né? Faz sentido eu ter na minha região? Faz sentido para o meu negócio? Faz sentido para o meu plano? Né? De fato, o mercado pet, ele explodiu. Né? Não só no nosso setor, né? Como crematório, como funerário, enfim, mas no geral, né? Você vê o número de pet shops, clínicas, hospitais veterinários abrindo, é uma coisa assim drástica, né? Absurda. E no nosso caso também, hoje é difícil você ver um plano, você ver um cemitério que não ofereça algum tipo de serviço pet. Sim. Tem ali uma sala, ou tem um serviço de remoção, alguma coisinha já tem, né? Legal. Mas sim, é um mercado que está pulsante, porém a gente tem que ter esse cuidado, porque muita gente vem também assim com muita sede ao pote nesse sentido, achando, né, ou viu que, não, fulano lá deu muito certo, deu certo, tem vou que ter, fazer também. Tem que ter um cuidado, tem que analisar com muito carinho na tua região, na tua realidade faz sentido? Sim. Que pode ser que para a realidade do fulano fez bastante sentido. É tudo muito estratégico, né? Mas são decisões que cada caso, literalmente, vai ser uma realidade diferente, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o mercado pet veio para ficar. Isso assim, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tem que abraçar, acolher e é isso aí. Legal. Exatamente. Bom, nós estamos caminhando aqui já para quase uma hora de conversa. E que conversa boa aqui. Que papo funerário bom. Exatamente, a conversa que o setor precisava ter. Que legal. Exatamente. Legal. Alex, eu queria que você fizesse suas considerações finais, você falasse agora diretamente para essa galera que está nos ouvindo. E aqui a gente tem empresários nos ouvindo, nós temos também uma galera que quer conhecer mais do setor, temos gente que não é do setor, mas que tem curiosidade. Exatamente. Eu queria que você desse uma palavra final de incentivo para quem está entrando, para quem quer começar ou para quem já faz parte. Com certeza. Bom, primeiro agradecer, né, por esse momento. Acredito que é muito bom sempre estar falando sobre o setor e a gente está trocando esse papo aqui, né? E primeiro agradecer, né, pela oportunidade de ser funerário, né? Acho que é a primeira coisa. Que legal, isso é importante. Eu agradeço sempre a Deus, porque assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Essa é a primeira coisa. Isso é perceptível. Para quem está nos ouvindo, né? Que você que está no setor também, que você possa entender a importância, a relevância que você tem na vida das pessoas, que você tem para o setor, né? E como que você pode cada vez mais estar um passo à frente, como que você pode estar buscando ser um profissional melhor, como que você pode estar, né, trazendo essa relevância para aquilo que você faz e para a sociedade em geral. Então, que você possa, né, se tem um recado para deixar isso, busque ser a sua melhor versão, né? Busque ser o melhor profissional que você pode ser, porque, de fato, a gente tem um impacto que a gente nem imagina na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, Exatamente. É isso. Uau! É isso. É isso. Inspiração pra gente. Alex, muito obrigada. Nós estamos aqui honrados em ter você com a gente aqui na nossa conversa que o setor precisava ter. É uma honra pra gente ter você aqui com a gente. É isso, né, Alexandre? É isso. Mais uma vez, muito obrigado por você ter topado participar disso aqui com a gente. A gente sabe sua vida loucura que é e você tirar um tempinho pra gente, isso não tem preço. Obrigado demais mais uma vez.
E foi incrível. Foi incrível. Foi É muito isso, bom. é o que eu tenho para resumir. Foi incrível. Foi incrível. Muito obrigada. E que nos encontramos nas próximas vezes. Com certeza. E nos vemos no próximo episódio do Papo Funerário. Aguardem. Ficou bom esse final ou não? Ficou incrível. Foi bom? Uma coisa importante, Ah. não levantem, por favor, ainda. Eu acho que era importante se falar das redes sociais. Poxa, Segue a gente nas verdade. redes sociais. Verdade. Segue ali, Nas dele segue também, a gente nem ele, falou das dele. Fechou? Tá. E aí, como é que a gente fala isso? Oi? E como é que a gente fala isso agora? E antes da gente finalizar, um lembrete muito importante. E aí a gente segue o final também igual a gente fez, ou não? Isso, segue o final. Tá. Faz uma brincadeira. Pessoal, quem não seguir a gente nas redes sociais, aí, sei lá, joga uma brincadeira, tipo, um negócio de azar, sabe? Ah, vai, Tá. não sei o que, vai dar uma topada, tipo um negocinho assim. Só uma pergunta, então, tipo, como a gente terminou nele, aí eles querem fazer tipo uma... Mas antes de terminar, daí acho que seria melhor cortar pra geral. Pronto. E aí Tá. voltar nele E de no volta. próximo episódio... Isso. É Rian, hein? Rian, hein? Oi? Rian? Ô, Rian, no próximo episódio avisa com 50 minutos, por favor. Claro. Tá. É. Fechou. Beleza? Tá. Fechou então? Fechou. Fechou. Tá. Vamos lá, Então, Hoje, pensa na brincadeirinha que vai ter, não sei. o povo fala que comprar plano... Fazer Atrai. plano funerário é atrair. Dá azar? Dá azar, né? O que dá azar de verdade é não seguir o papo funerário, não ficar por dentro de tudo. Alex, para as pessoas te conhecerem, para as pessoas saberem mais do seu trabalho, é nessa linha? Isso. Beleza, Pronto. tá. Bom, antes da gente terminar, tem gente que fala que fazer plano funerário dá azar, que comprar um jazigo dá azar. O que dá azar de verdade é não seguir o papo funerário, não é isso, Aline? Exatamente. Não perca tempo. Já siga logo @Papo Funerário para que você possa ficar por dentro de todas as tendências e notícias do setor funerário. Reza a lenda que quem não segue o papo funerário em até 7 dias... Enfim, né? Alex, pra quem não te conhece ou pra quem quer conhecer ainda mais do seu trabalho, acompanhar de pertinho tudo que você faz, como é que te acha? Vai lá no Instagram, @miladvisory, ou também no meu pessoal, @AlexMildenberger. Então tá fácil ali. Nossa, seu nome é difícil pra Os caralho. dois nomes são difíceis. Mas é fácil. Advisory. Digitou Alex Mil, já vai aparecer lá, aparecer. Alex Mildenberger. Ou @miladvisory. Ou também pelo perfil pessoal você acha o Legal. profissional. né? Profissional. Alex, mais uma vez, muito obrigado por você ter tirado um tempo. A gente sabe da loucura que é a sua vida, da correria que você tem pra resolver. Você ter tirado esse tempo pra falar com a gente foi incrível. Que conversa ótima. Vários insights aqui, Sim, né, Aline? com certeza. E a gente só tem a agradecer e estamos honrados em ter você. E essa era uma conversa que o setor precisava ter. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Imagina. E até o próximo episódio, até a nossa próxima conversa, até o nosso próximo... Papo Funerário. É isso. Aguardem.